você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas, minha família, a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, nós estamos aqui para falar do nosso Vascão. Você está ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Minha família, infelizmente, né, hoje não deu, né, o nosso time entrou em campo aí de uma maneira bastante aguerrida, jogamos ali de igual para igual a partida inteira, mas infelizmente num detalhe, né, numa bola desviada ali, acabamos perdendo pelo placar mínimo de 1-0 para o nosso maior rival. Mas eu acho que não é momento aí de terra arrasada, né? Também não é momento de oba-oba, mas é momento aí da gente refletir e com calma. Não é o fim do mundo, mas também não é o melhor dos mundos. Minha família, agora é o seguinte, antes de eu começar a falar dessa partida, que foi um jogaço, diga-se de passagem, embora foi para cá magrinho de 1-0, o nosso Vascão teve chance de ganhar, né? Nós tivemos chances ali de abrir o placar, até mesmo de empatar a partida, mas fato é que infelizmente a gente perdeu. Só que antes de eu entrar aí no assunto da partida, minha família, eu quero deixar aí o registro para vocês da nossa torcida fazendo uma belíssima festa no Maracanã antes da partida, né? O Maracanã que hoje recebeu quase 70 mil torcedores, que na minha humilde opinião parece aí uma mentira, viu, gente? Tomara que eu esteja errado, porque pelo que a gente pôde observar aí pela transmissão, tinha vários espaços em branco no Maracanã ali, vários espaços vazios, né, sem torcedor. Aí foi divulgado aí que estiveram presentes 69.473 torcedores presentes hoje no Maracanã. Na minha opinião, eu achei que tinham 50 mil, mas como a gente não estava lá, a gente não tem certeza. Enfim, independentemente, fique aí com a festa da nossa torcida antes do jogo aí, diante do nosso maior rival, o Mulambo da Gávea. Bom, show de bola, né? Bacana, a nossa torcida fez a parte dela. Diga-se de passagem que após o término da partida, né? Logo na sequência, quando o Rafael Claus ali apontou o centro de campo que terminou a partida, a torcida do nosso Vasco começou a cantar incessantemente para o nosso time, né, gente? Apoiando, né? Com cânticos, vamos virar Vasco, vamos virar Vasco, né? O Vasco é o time da virada, Vasco, 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 enfim. A nossa torcida ali apoiando até o final, inclusive até o próprio Gary Medel, quando foi dar entrevista à beira do gramado ali, a TV Globo, pós-jogo, né? Ele mencionou que a nossa torcida é sensacional, não para de cantar um minuto, acompanha, vai até o fim, né? Junto com o elenco, né? Diz que a torcida do Vasco é sim uma torcida diferente, né, galera? Enfim, fato é que foi um belo jogo, sim, foi um ótimo, sensacional duelo nas arquibancadas, um ótimo jogo dentro de campo, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Agora é o seguinte, vou colocar uma arte na tela, como vocês já podem ver, o Vasco da Gama veio a campo, né, gente? Na verdade, não surpreendeu o Ramon Dias, dessa vez ele não nos surpreendeu com a escalação. A gente entrou em campo com aquilo que a gente achava que realmente era o melhor para entrarmos aí diante do nosso maior rival. Foi a equipe que a gente já vinha prevendo durante o decorrer da semana, né? Como vocês podem acompanhar, a gente entrou em campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Medel e Léo fazendo a dupla de zaga e Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Dimitri Paier no meio campo ali com 4 jogadores formando um losango no meio campo. Gabriel Peck e Pablo Verrete fechando ali o setor de ataque, né? Então esse foi o time escalado pelo nosso treinador
Dom Ramon, né, galera? Aí é o seguinte, né? Agora voltando aqui a começar, você e eu aqui, torcedor do Vasco da Gama. O nosso treinador ainda fez aí no decorrer da segunda etapa, do segundo tempo, 5 substituições, né, galera? Que saíram aí o Zé Gabriel, volante, Dimitri Payet, que é meia, Paulo Henrique, o lateral direito, Bruno Prachedes, também volante, e Gabriel Peck, atacante, né? Eles foram saindo no decorrer da segunda etapa. Quem entrou, né? Os jogadores que entraram foram aí o volante Jair, o meia atacante Luca Orediano, o lateral direita Puma Rodrigues, o centroavante Sebastião Ferreira e o atacante Eric Marcos, galera. Então, essas foram as substituições, né? A título de informação, o nosso Vasco da Gama levou 2 cartões amarelos nessa partida, que foi o nosso lateral direito Paulo Henrique e o nosso volante Paulinho, né? O meio-campo Paulinho Paula. Então, esses 2 atletas levaram aí cartão amarelo. Agora é o seguinte, né? Vou colocar uma outra arte na tela para vocês acompanharem aí as estatísticas, né, dessa partida, para vocês observarem, né, gente, como os números aí não mentem. Como eu disse no início do vídeo, foi um jogo muito parelho, foi muito igual a partida, muito laicar. Os comentaristas todos colocando ali já no início da partida ou antes do início da partida já como vencida pro Mulambo, né? Estavam dizendo que o Mulambo iria ali trocar passes facilmente, que o Vasco só iria sair no contra-ataque. Enfim, como vocês estão acompanhando a arte na tela, na verdade não foi bem isso que aconteceu não. Surpreendeu aí, né? Mais uma vez o Vasco jogando contra tudo e contra todos, surpreendeu até mesmo essa mídiazinha paia do nosso país que se diz acompanhar futebol, né? Na verdade eles dizem que acompanham, né? Que aí como vocês podem ver, o Flamengo teve 47% de posse de bola, o Vasco da Gama teve 53%. O Flamengo cometeu 10 faltas, o nosso Vasco cometeu 15. Isso mostra que o nosso Vasco estava numa voltagem maior, estava mais aguerrido, né, na partida. Foram um impedimento para cada lado no confronto. O Mulambo, o Flamengo finalizou 10 vezes, o nosso Vascão teve 17 finalizações. Né? Finalizações do gol foram 5 do nosso maior rival e 7 do Vascão. Escanteios foram 7 do Urubu e 8 do Vasco, né? E cartões amarelos, como eu já disse, o Vasco levou 2 e o Flamengo levou 1 e ninguém, né, foi punido com cartão vermelho. Então, um jogo muito equilibrado. As estatísticas da partida mostraram isso. Um jogo aí bastante parelho. O Vasco com uma ligeira vantagem ali nos números, né? Com um percentual aí de 6% a mais na posse de bola, com 5 faltas a mais do que o nosso maior rival, com 7 finalizações a mais, sendo dessas 7 a mais, 2 delas a mais no gol, né? Então foi um jogo muito parelho. Diga-se de passagem que no momento do gol, como vocês podem acompanhar, no momento do gol do Urubu, né, a nossa defesa tirou ali de maneira heróica, né, o zagueiro Léo, o Medel na marcação ali, só que infelizmente o Gerson bateu essa bola, pegou meio espirrada, ela desviou no defensor do Vasco, né, tirando a chance de defesa do Léo Jardim. Inclusive pela câmera que mostra atrás do gol do Léo Jardim, dá para ver exatamente o momento que ela desvia, atrapalhando o movimento do nosso goleiro para ele fazer a defesa. Então assim, foi um gol de acaso, um gol de... Assim, obviamente que se o Gerson não tivesse finalizado, não teria acontecido o gol. Porém, todavia, entretanto, não foi de falha da defesa, não foi de falha da zaga, não foi bola nas costas de ninguém, não foi nada polêmico. Foi uma jogada que acontece. A gente poderia ter feito um gol exatamente da mesma forma, numa bola espirrada ali, desviada, e a bola poderia ter entrado, né, gente? Lembrando que Pablo Verratti, minutos antes, cabeceou uma bola ali, quase que no contrapé do goleiro Rossi do Flamengo, e o goleiro buscou no cantinho, acabou colocando para escanteio, quase que El Pirata faz o gol. Então a gente teve a chance de sair com a vitória, né? Só fica muito triste pra gente, é muito ruim, né? A gente abriu o vídeo aqui para falar que a gente perdeu para o nosso maior rival. Obviamente que contra o Flamengo a gente não quer perder nem disputa de para ou ímpar, a gente não quer perder nada, né, gente? Isso é normal. Assim como o palmeirense também não quer perder nada contra o corintiano, assim como o gremista não quer perder nada diante do torcedor colorado, é normal essa situação aí acontecendo no futebol. Agora, o que não é normal é a gente levar aí como a gente levou no primeiro turno, né? Aquela goleada, aquele placar cachapante de 4-1, né? Aí a gente veio já com essa certa obrigatoriedade de vencer no segundo turno para dar uma resposta para o torcedor, para dar uma resposta até mesmo para o nosso arquirrival, para mostrar, tipo assim, olha só, não é bagunça não, aqui é Vasco. Essa resposta veio, infelizmente a vitória não veio, mas a gente já mostrou aí para o treinador Tite, e sobretudo para os jogadores do Mulambo da Gávea, né, que o Vasco da Gama é outro time sim,
outra espinha dorsal, com outro treinador, outro sistema ofensivo, outro sistema defensivo, transição de meio campo, é outra equipe. Eu, sinceramente, só não estou mais feliz e mais orgulhoso porque a gente não pontuou, nem empatamos, nem ganhamos, né, do nosso maior rival. Porém, todavia, entretanto, diante de todas essas situações, estou orgulhoso sim da nossa equipe, estão de parabéns sim os nossos jogadores, né, que jogaram ali de igual para igual e competiram, né, a partida inteira. Agora, gente, Álvaro Silva, vou dar as notas aí individuais para cada jogador que atuaram na partida de hoje. Gente, olha só, eu vou dar nota 7 para o goleiro Léo Jardim, embora ele tenha levado o gol, ele fez pelo menos ali umas 2 defesas bem difíceis, né, salvando o nosso time no primeiro e no segundo tempo, não comprometeu no lance do gol, inclusive a bola desviou atrapalhando ele. Eu acho que ele foi bem sim, por isso nota 7 para ele. Para nossa dupla de zaga, para o nosso zagueiro Léo, eu dou nota 6,5, né? Nota 6,5. Porque assim, defensivamente ele foi bem, não comprometeu, mas ofensivamente faltou um pouquinho mais de confiança, ele avançar um pouquinho mais, embora os passes longos dele, né, hoje ele acertou bastante. O Gary Medel eu dei 6,5 também, o Gary Medel muito pouco acionado ofensivamente, muito recuadinho ali atrás, cumprindo bastante a sua função defensiva, a sua função tática, né, e bastante aguerrido como sempre, e o nível de assertividade, Gary Medel sempre lá em cima, quando não tem como ele fazer aquilo que ele quer fazer em campo, ele joga simples, né, para não comprometer, então por isso 6,5 para nossa dupla de zaga. Lucas Piton e Zé Gabriel. Para Lucas Piton, gente, eu dou 6,8, um pouquinho melhor do que a dupla de zaga, porque ele apoiou bastante ali no momento ofensivo, inclusive as melhores jogadas nossas aí no segundo tempo partiram dos pés de Lucas Piton pela lateral esquerda. Zé Gabriel, 6,5 também, ele foi bastante importante no setor de marcação, até mesmo em algumas puxadas de contra-ataque. Eu acho que ele demorou um pouco para soltar o passe, mas eu acho que ele foi bem. Praxedes e Paulinho, eu dei nota 6 para ambos, né? Eu acho que os dois estavam um pouco abaixo tecnicamente no jogo de hoje, mais preocupados com a função defensiva do que propriamente com a função ofensiva, que é normal num clássico, num jogo difícil como esse. Mas o Praxedes, eu acho que ele foi até que mais ou menos, mas o Paulinho eu senti ele bem abaixo, assim, no momento ofensivo, tá, gente? Eu achei o Paulinho na parte defensiva sempre aguerrido, marcando ali, batendo de frente, né? Aquela cativa, aquela situação. Eu gostei dele defensivamente falando, mas ofensivamente hoje eu acho que o Paulinho estava bastante limitado. Eu senti, eu acho que um pouco de falta de ritmo de jogo nele, embora ele tenha ficado só uma partida fora. Eu senti isso, acho que faltou um pouquinho de ritmo, né? Paulinho estava, acho que um tom abaixo ali dos outros jogadores do setor do meio campo para frente, né, família? Dimitri Payet começou, jogou um primeiro tempo até que muito bem o início da partida com algumas enfiadas de bola ali, até mesmo pro Gabriel Peck. Depois na segunda etapa ele caiu de rendimento, inclusive eu acho que ele andou se desligando umas 2 ou 3 vezes na partida, ele demorou muito, ele pegava umas bolas abertas aqui no lado direito, ele queria sempre carregar pro meio, né, para bater, mas eu acho que ele demorava muito para tomar a decisão e acabava perdendo a bola. Não foi mal no jogo, jogou bem, tá, gente? Não tô aqui criticando Dimitri Payet, mas a nota que eu dou para Payet na partida de hoje é nota 6,5, né? Aí outro jogador que eu pulei, que eu vou dar nota 6,8 também é o Paulo Henrique, o lateral direito, que substitui o Rodrigo, que jogou muito bem na minha opinião, sobretudo na parte defensiva, né? Inclusive tudo bem, no momento do gol foi ali pelo lado direito, mas não foi falha do Paulo Henrique, não foi nas costas dele, não foi erro dele, né? Foi, como eu já falei, foi uma infelicidade. A bola ali, o Gabriel Barbosa avançou pelo lado esquerdo, colocou a bola na área, a nossa defesa tirou no rebote, né, que o zagueirão Léo tirou, o Gerson entrou na área, bateu, a bola resvalou e entrou. Então não coloco na culpa de ninguém, isso é um acaso mesmo do futebol, né, galera? Aí, como eu já falei de Payet, né, nota 6, Gabriel Peck 6 também, e Pablo Verratti 7, porque a chance aí, a melhor chance do Vasco da Gama foi com o Verratti, com aquela cabeçada que ele obrigou o goleiro Rossi, argentino, a fazer uma grande defesa. Então essa aí é a nota para os jogadores titulares, né? Para Ramon Dias eu dei nota 7, porque ele, dentro daquilo que ele podia trabalhar, ele substituiu até que dentro do que a gente poderia fazer, né? E aí para os jogadores que entraram, Puma Rodrigues eu dei nota 1, porque quase muito pouco pegou na bola. Eric Marcos 0, porque quase a bola não chegou nele. Sebastião Ferreira 0, a bola chegou nele, mas ele é muito fraco, sinceramente. Luca Aureliano 0, também muito abaixo do tom, do ritmo da partida, errando muito, entregando a bola toda hora, né? E o Jair nota 2, que o pouquinho de tempo que ele conseguiu jogar ali, ele criou algumas jogadas, levantamento na área, jogada individual, teve uma finalização dele que passou ali, arrancando o suspiro da torcida, né? Que poderia ter feito o gol, inclusive dando empate pra gente. Por isso, então, dos atletas que entraram na segunda etapa, Jair teve aí a melhor nota, né? Minha família, agora é o seguinte:
A partida após o término da partida, os treinadores já concederam entrevista coletiva. Ramon Dias não foi diferente, concedeu também entrevista coletiva ali no Maracanã, no estádio Mário Filho, né, família? Aí é o seguinte, ele elogiou o elenco, elogiou os atletas, né, elogiou, disse que o Vasco vai sim lutar até o final, né, vai pelear, né, vai lutar, vai brigar até o fim e que tá orgulhoso, né, de fazer parte aí do clube gigantesco como o Vasco, de uma torcida tão sensacional, esplendorosa que acompanha nós e desses atletas aguerridos, né, que estão honrando a camisa do nosso Vascão. Então, para não ficar nas minhas palavras, acompanhe aí um trecho da entrevista coletiva de Ramon Dias, treinador do Vasco da Gama. Primero que yo me siento muy orgulloso de estar en este club vasco, que tenga el público que tiene, y también los jugadores, la intensidad y cómo estamos compitiendo a nivel nacional contra un equipo que tiene el mejor presupuesto del fútbol brasilero, que es Flamengo, tiene los mejores jugadores, tiene uno de los grandes entrenadores también, y Vasco pudo competir, pudimos crearle situaciones, pudimos realmente hacer un partido intenso, que por momentos tuvimos algunas chances para poderlo ganar, y creo que al resultado justo hubiera sido un empate, porque los dos equipos se crearon situaciones. Para el espectáculo fue un partido muy bueno porque fue intenso de los dos lados. Ellos con jugadores de mucha categoría y nosotros con la intensidad, con la agresividad. Y pudimos complicarlo, pero lástima que no lo pudimos ni ganar ni empatar. Pero yo me siento personalmente muy orgulloso por los jugadores, por el club, por los hinchas, que vamos a competir hasta el final. No estamos lejos, vamos a competir y veo que el equipo mejora. Día a día va mejorando, va creciendo, va compitiendo contra los grandes equipos. Entonces, yo estoy muy tranquilo, pero tenemos que mejorar en la parte de mitad de cancha para adelante para poder definir, porque tuvimos varias ocasiones y no pudimos hacer el gol. Eso, le vamos a dar tranquilidad, lo vamos a trabajar y vamos a competir hasta el final. Yo estoy muy contento del equipo, del partido que se jugó. En el último partido que jugó, que yo me recuerdo y que lo estuve viendo al Flamengo, le ganó 4-0 a Vasco. Y hoy realmente fue difícil para ellos. Para nosotros también, pero para ellos también. Y creo que el resultado, creo que en el fútbol pasa que a veces no mereces con todo lo que hiciste. Creando situaciones, complicando a un equipo de jerarquía. Pero estou muito contente e sei que vamos a pelear até o final. Show de bola, né, gente? Então, dito isso, né, eu concordo com o Ramon Dias, né? Eu acho que agora é a gente trabalhar, focar, né, no próximo adversário do nosso Vascão, que é o Internacional de Porto Alegre, o Colorado, né? Então acho que a gente tem tudo para ganhar do Internacional, embora, né? Porém, todavia, entretanto, o Internacional entrou em campo hoje e meteu a maior goleada do Campeonato Brasileiro da temporada de 2023, se não for a maior goleada aí da temporada envolvendo todas as competições aqui no nosso país, da elite, né, gente? Ganharam aí do Santos de 7-1, isso mesmo, 7-1, uma goleada cachapante, estava 7-0, o Santos conseguiu diminuir ali no finalzinho da partida. Resultado sensacional para o Vasco da Gama, diga-se de passagem. Porém, todavia, entretanto, a gente enfrenta o próprio Internacional na próxima quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, casa cheia, os ingressos já se esgotaram em poucas horas que foram colocados à venda, né? Então agora é foco total, é virar a chavinha, né? A gente perdeu aí fora de casa, teoricamente foi fora de casa, na prática nós jogamos em casa, porque aqui no Rio, no Maracanã, é a nossa casa, né, gente? Mas na teoria, né, olhando friamente para a tabela, era um jogo fora de casa que a gente perdeu pelo placar mínimo de 1-0 para o nosso maior rival, foi, mas fato é que dentro de casa, nas duas últimas partidas a gente não perdeu, a gente empatou com o São Paulo, a gente ganhou do Fortaleza e vamos jogar agora em casa de novo, né, com a presença do nosso torcedor diante o Internacional, que chegou aí aos seus 35 pontos somados, e o nosso Vascão, né, gente, que está estacionado aí
nos 30 pontos, né, minha família? Então essa é a situação de momento, e já já eu vou falar aí da tabela e do término das rodadas. Eu tô até inclusive assistindo aqui, nesse momento que eu tô falando com vocês, eu tô vendo o finalzinho da partida aqui de Corinthians e América Mineiro. América Mineiro vem vencendo até agora por 1-0, por isso que eu ainda não falei muito desses outros resultados, mas daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. É o seguinte, família, agora mudando de assunto, hoje, antes da partida entre Vasco da Gama e Flamengo e Vasco da Gama, né, nesse ano de centenário do Clássico dos Milhões, né, nesse clássico aí que leva multidões Brasil afora e mundo afora, por que não, né, gente? Infelizmente, né, Álvaro Silva, eu no caso, né, tive aqui ontem, anteontem, fazendo um apelo no plural, pedindo para os torcedores que fossem se fazer presente no Maracanã, para que buscassem a paz, para que fugissem da violência, para que não ali se envolvessem em confusão, né, gente? Fato é que nem todo mundo aí estava com a mesma mentalidade, nem todo mundo deu ouvidos para a voz da sabedoria, né, em fugir da confusão. E infelizmente, hoje ali numa estação de trem na zona oeste do Rio de Janeiro, antes da partida entre Vasco da Gama e Flamengo, ocorreram ali várias brigas, muito tumulto, muito corre-corre na estação de trem. E dentro dessa situação, quando o trem já estava ali em movimento, foi-se iniciado um tiroteio dentro dos vagões do trem, isso mesmo, um tiroteio, né? Um torcedor acabou sendo baleado e veio a óbito, né? Outros 3 torcedores foram baleados e foram encaminhados para o hospital, ainda não se sabe o estado de saúde deles, e um outro torcedor aí seria esse foi internado com ferimentos, né? Com cortes de faca, né? Ou seja, foi esfaqueado, também está internado. Ou seja, gente, temos aí até agora um torcedor que veio a óbito, 4 torcedores feridos. Não me importa se é torcedor do Flamengo, se é torcedor do Vasco, o que me importa é que são pessoas que tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmão, tem esposa, tem sobrinho, tio, enfim, tem família, gente, tem família, e são pessoas aí, vidas que foram afetadas por essa situação, né? Então é triste a gente falar disso mais uma vez. No último clássico aí tivemos óbitos também, né? Então, assim, não é legal, não tá bacana, isso tá manchando o futebol brasileiro. Infelizmente, daqui a pouco vai chegar um momento que esse tipo de situação vai começar a atrapalhar o espetáculo aqui no Brasil, né? Porque, assim, ninguém sai de casa para assistir uma partida de futebol e de repente vê o seu amigo morto, ou então sai de casa com a intenção, eu vou pro jogo e vou morrer. Não, ninguém sai com essa intenção. Agora, infelizmente, muita gente sai com a intenção de fazer a maldade. Eu vou pro jogo, eu vou bater, eu vou dar tiro, eu vou dar paulada, eu vou dar facada, eu vou dar pedrada. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora, para que isso, gente? Vai mudar alguma coisa? O resultado da partida mudou, né? O nosso Vasco perdeu do mesmo jeito, foi 1-0 pro nosso maior rival. Se o nosso Vasco tivesse ganho, também não iria ter mudado nada. Então, assim, para que isso, né, gente? Não tem necessidade. Então fica aqui as minhas condolências, os meus pêsames para os familiares do torcedor que veio a óbito, né? E eu ofereço aqui sentimentos de melhora, né? Pensamento positivo para aqueles torcedores que se encontram aí no hospital, né, gente? Infelizmente é uma notícia ruim, mas a gente tem que trazer para vocês aí a título de informação essa nota triste, né? Envolvendo aí o clássico dos milhões. Agora, minha família, bora lá então começar a falar aí dessa 28ª rodada que terminou no dia de hoje. Rodada quente do Campeonato Brasileiro. E aí, como já segue a arte na tela, vocês já podem acompanhar. O Cuiabá recebeu a equipe do Goiás ontem, né, na Arena Pantanal, e acabou empatando pelo placar de 1-1. O São Paulo, jogando em casa no Morumbi diante do seu torcedor, goleou o Grêmio pelo placar de 3-0. O Bahia conseguiu alcançar a vitória diante o Fortaleza. O Fortaleza aí, né, gente, que vai disputar a final da Sul-Americana. No Brasileirão já são 2 derrotas seguidas. O Bahia venceu por 2-0 o Fortaleza. O Botafogo, né, gente, que teve o jogo aí interrompido ontem por falta de fornecimento de luz no Newton Santos. A partida foi retomada na tarde de hoje, às 3 horas da tarde, mas independentemente acabou terminando pelo mesmo placar, né? Botafogo e Atlético Paranaense aqui no Rio terminaram empatados por 1-1, né, gente? O Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, recebeu o Cruzeiro lá na sua nova e linda, belíssima Arena MRV, no primeiro clássico realizado entre as duas equipes no novo estádio do Atlético Mineiro, e acabou perdendo, gente. Isso mesmo, o Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro
No fim da partida ali, o Gemerson, né, do Galo, acabou fazendo um gol contra, né? E o Cruzeiro saiu aí vencedor desse duelo. O Cruzeiro que pode passar a mão na Beija-Flor, deu uma sorte tremenda, né? Porque o Cruzeiro tem uma dificuldade enorme para fazer gol, ainda mais num jogo como esse diante do seu maior rival, jogando mal, né? Conseguiu essa vitória que para eles, olha gente, foi importantíssima, viu? Foi importantíssima. A rodada para o Vasco da Gama só não foi melhor porque o Cruzeiro venceu, viu gente? Sinceramente. E é lógico, né? Porque a gente também não conseguiu ganhar. Mas aí, diante dessa situação, o nosso Vasco da Gama, né, enfrentou o Flamengo hoje no Maracanã, perdemos pelo placar de 1-0. O Internacional, como eu acabei de mencionar, né, enfiou aí uma sonora, uma histórica goleada no Santos, 7-1, né, em cima do Santos, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vou dar ênfase para essa partida aqui, né, gente, que essa partida aí, brincando, sinceramente, é a partida da rodada, né? Foi o jogo da rodada, se não o jogo do campeonato até o momento, né? A maior goleada, né, gente? 7-1, não é toda hora que a gente vê aí na elite do futebol. E o Corinthians, né, gente? O Corinthians, família, acabou empatando agora no finzinho da partida, né? O América Mineiro estava ganhando. O Corinthians buscou o empate ali, 1-1, Corinthians e América Mineiro. O Coritiba perdeu dentro lá do Couto Pereira para o Palmeiras pelo placar de 2-0. E o Red Bull Bragantino também acabou de vencer aí o Fluminense pelo placar mínimo, né, de 1-0, minha família. Isso mesmo, né? Então, essa rodada aí, tirando, né, a derrota do nosso Vasco para o nosso maior rival, foi muito importante, foi muito boa pra gente, estava sendo melhor, né? O América Mineiro estava vencendo o Corinthians até os últimos 20 segundos de jogo. O Corinthians acabou conseguindo buscar um empate ali de maneira heróica. Porém, todavia, entretanto, o Corinthians agora tem 33 pontos, o Vasco tem 30. Ou seja, na próxima rodada a gente ganhando do Internacional, a gente tem tudo para deixar a zona do rebaixamento e por que não passar de repente aí o Corinthians, de repente aí alguma outra equipe, né? Já que a rodada nos favoreceu e favoreceu muito. Agora é o seguinte, eu vou colocar uma outra arte na tela. Nós vamos falar aí, minha família, da tabela do campeonato, né? Como ela ficou aí após o término da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como você já pode acompanhar aí, a tabela se encontra da seguinte forma, como vocês já podem acompanhar, o Botafogo é o líder do campeonato isolado com 59 pontos conquistados. O Red Bull Bragantino, após essa vitória em cima do Fluminense, ali diminuiu um pouco, né, a distância, 52 pontos somados, 7 pontos de diferença para o líder da competição. O Flamengo, o nosso maior rival, 50 pontos somados, é o terceiro colocado. O quarto colocado é o Palmeiras com 47. O quinto é o Atlético Paranaense com 45, o sexto é o Grêmio com 44, o Atlético Mineiro com 43, Fortaleza com 42, Fluminense com 42 e o São Paulo com 38. Aí vocês já podem observar, na 11ª colocação, o Cuiabá com 37, o Internacional de Porto Alegre é o 12º com 35, o Bahia é o 13º com 34 pontos, o Cruzeiro também tem 34 pontos, é o 14º, o 15º é o Corinthians, com 33 pontos, perdão, o 16º é o Goiás com 31 pontos conquistados e o Vasco da Gama é o primeiro time abrindo aí a zona da degola com 30 pontos somados. O 17º colocado, o 18º é o Santos também com 30, o 19º o Coritiba com 20 pontos conquistados e o América Mineiro, após fazer uma bela partida diante do Corinthians, mas cedeu o empate no finzinho da partida, tem aí 19 pontos apenas somados e é o lanterna do campeonato da competição. Então, família, essa rodada favoreceu bastante o Vasco da Gama, né? Lembrando aí que se a gente tivesse, é uma pena que a gente não conseguiu vencer do nosso maior rival, nós estaríamos aí nesse momento fora da zona do rebaixamento com o mesmo número de pontos que a equipe do Corinthians, né, gente? Porém, todavia, entretanto, não tem nada ainda acabado, terminado, ainda tem mais 10 rodadas pela frente, são 30 pontos a serem disputados e eu tenho certeza, plena convicção que o nosso Vasco tem tudo para sair da zona da degola e deixar de uma vez por todas essa zona do rebaixamento. Então, minha família, é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia. Amanhã, segunda-feira, eu broto aqui para falar mais com vocês sobre o departamento médico, quem está fora da próxima partida, quem pode voltar, o cronograma do nosso time
até quinta-feira, que é o dia do jogo contra a equipe do Internacional de Porto Alegre, né? E mais curiosidades e notícias também do dia a dia do nosso Vascão. É isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Infelizmente, hoje não deu, não conseguimos a vitória, mas a rodada, né, acabou favorecendo o nosso Vascão e ainda tem muita luta, ainda tem muita briga e nós estamos mais do que vivos aí nessa disputa, né? E a gente vai conseguir sim se manter na elite da Série A, se Deus quiser, para a temporada de 2024. Então, tamo junto, valeu família, é nóis, amanhã eu broto aqui e é isso aí, sabe por quê? Enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!